coisa. Falando do teu processo de produção artística, como a arte chegou na tua vida, quais são os efeitos que ela te causa, se você puder mostrar algumas das suas telas, comentar um pouco sobre o material que você utiliza e tal, seria bem importante, porque essa vai ser uma propositura de aula desse período remoto. Então, até 20 minutos, não precisa ser exatamente os 20 minutos, falando um pouquinho de você, né, de como a arte chega na sua vida, os efeitos que ela causa, né, o que é ser um artista também, né, a gente sabe também, não é uma trajetória fácil. Muitos de nós que produzimos arte não vivemos de arte especificamente, mas é isso, assim. Eu acho que é uma boa introdução da gente discutir no retorno artes plásticas, a partir dessa tua experiência. Pois bem, recebi esse convite maravilhoso de Clécia. E esse convite não foi de agora, é um convite antigo já, desde que a gente se conheceu e principalmente se conheceu enquanto artista, né? E aí eu acho que eu queria começar falando com vocês, vou me apresentar. Sou Rian, né? Oliveira Reis. E para além daquele rapaz, daquela pessoa meio doida que fica circulando pelos corredores, que vocês conhecem, eu sou artista. Multiartista, para falar a verdade, né? E eu queria começar dizendo que eu não gosto muito dessa expressão artista, né? E porque ela nos leva para uma questão capitalista e de ver as produções humanas, né, das comunidades e sociedades antigas até as contemporâneas. Por que eu digo isso? Porque tudo que a gente fez enquanto arte, pelos nossos artistas, são artesanias. Artesanias essas que expressavam nossos valores, expressam nossos valores e trazem as simbologias que são importantes para as nossas sobrevivências enquanto seres humanos. Porque a gente, enquanto ser humano, é cultural. A gente, por si só, de nossa natureza, produzimos cultura, né? E aí, eu acho que é importante começar falando sobre isso. Eu digo que sou artista, que sou multiartista, que produzo arte, mas não sou de acordo com essa expressão, porque a gente capitaliza nossa vivência, nossas produções e capitaliza aquilo que é essencial para ser artista, que é nosso contato com o sensível. E aí, eu acho que essa é uma boa introdução para vocês compreenderem essa vivência. E aí, o meu caminho com essas artesanias veio desde muito cedo. Minha mãe é artesã e ela é costureira, né? Ela pintava panos de tecido e essa era uma das profissões em que ela exercia para conseguir sobreviver, porque lhe foi negado alguns locais, lhe foi negado alguns aprendizados por ser uma mulher indígena, por ser uma pessoa de pele vermelha, por ser uma pessoa que era só vista para aqueles empregos e aquelas profissões, aqueles locais de subsistência, né? De servir. E aí, quando ela estava nesses trabalhos artesanais, eu, muito pequeno, ela me colocava para brincar, pintando, mexendo com as tintas. E também muito me incentivou quando eu trazia desenhos da escola para entregar a ela. Ela tinha uma pasta e que ela guardava tudo. E quando passava o ano escolar, ela me mostrava tudo, assim como as notas que ela guardava também. Eu sou o primeiro filho dela, né? E ela sempre teve muito orgulho de tudo que eu fiz e sempre se preocupou com o meu processo enquanto ser humano,
me deu muitos valores, me repassou muitos valores. E pela artesania mais singela que o ser humano pode ter, que é o da fala, né? Que é o da tradição oral. E aí, falando mais um pouco dessas artesanias, a gente tem as artesanias, né, manuais, que envolve o corporal, e a gente tem as artesanias que a gente constrói a partir do nosso imaginário. E aí eu acho que construir, costurar aquilo que sai do nosso ideal, do nosso contato com o sensível, é a forma certa da gente nomear toda aquela produção que a gente constrói e a forma com a qual também a gente registra tudo isso, porque hoje a gente tem os meios digitais, né? E a gente registra tudo aquilo que é cultural, que é importante. E também uma forma de costurar essa cultura e deixar guardado tudo aquilo que é importante, nossas simbologias, nossas tradições, nossas formas de ser, nosso contato com o sensível. E aí, né, eu faço artes plásticas, eu escrevo, mas eu não digo que sou um escritor, eu só realmente relato aquilo que vivencio e vivo. Para além, né, de ser artista plástico, também sou uma atriz. Nossa, como eu sou uma atriz. Às vezes a gente precisa dessa arte da comunicação, da expressão corporal, das formas de se sobressair em uma situação com essa arte do melodrama, né? Que muito está presente nos circos, nos teatros e nas artes de rua. Eu acho que essa é uma boa introdução. Falei, né, como eu tive esse contato a partir do incentivo de minha mãe. E assim eu fui crescendo e fazendo mais, e fazendo mais, e fazendo mais. Esse meu contato com o sensível, antigamente não tinha essa compreensão, que era um contato com o sensível, era só algo muito natural. Eu fazia os meus próprios cadernos também, aprendi com minha mãe a costura deles. E quando eu os completava, eu os queimava. Queimava porque eu gostava de ver as coisas sendo incendiadas, não de uma forma bizarra, mas de uma forma poética, de finalizar aquelas produções. Perdi muita coisa. Perdi muitas coisas que eu acho que era necessário perder para criar novas, para reproduzir, produzir, materializar novas coisas, novas ideias, novas fases da minha vivência. E aí, sou de Araguaína, no Tocantins, como muitos sabem, para quem não sabe, nem onde fica o Tocantins, ele fica no coração do Brasil, ele é um estado muito novo, e era o norte goiano e foi dividido e criado o estado do Tocantins, e ele fica muito bem centralizado e tem contato com diversas outras culturas, né? Ele está colado com o Pará, com o Maranhão, com a Bahia, com o Piauí, está colado também com o Goiás, o Mato Grosso e Minas Gerais. Então é um estado de diversas culturas. Além das culturas brasileiras, ela tem pessoas de fora, como também outros lugares daqui, né? Recebeu muitas pessoas internacionais por ser um estado novo e ter uma credibilidade comercial garantida. Então, temos muitas pessoas asiáticas, muitas pessoas da Europa e pude ter um contato com outras culturas desde muito novo.
mas de forma muito pontuais e não de uma forma de viver. Isso também traz uma construção para o imaginário das pessoas, né? Da minha construção, do meu imaginário. Para além também das culturas tradicionais e originais dessas terras, né? A cultura indígena e a cultura quilombola preta teve muito presente na minha vida e na vida da minha família, mesmo que ela não tenha sido denominada como tal, e que hoje eu consigo percebê-la como tal. E aí, isso também possibilitou a construção do meu imaginário e do meu contato com o sensível. E aí eu quero explicar um pouquinho mais desse contato com o sensível, porque a gente não só faz, a gente só não molda, a gente só não expressa. A gente possui esse contato com o sensível e que possibilita a gente materializar tudo aquilo que a gente contata. Quem dança precisa de uma consciência corporal muito grande. E essa consciência corporal não vem do nada, ela precisa de uma prática. Assim como a construção de imagens, assim como modelar coisas, assim como recitar uma poesia, assim como escrever. E esse contato com o sensível é muito negligenciado pela sociedade, principalmente por essa sociedade que capitaliza aquilo que a gente produz enquanto cultura. E fica maçante, cansativo, e a gente se sente também desvalorizado porque é muito delicado, é muito sensível, não tem outra palavra para ser usada. É a nossa forma de contatar Deus. Vou usar isso porque quem canta, quem toca um instrumento, tem uma das maiores conexões com o divino que eu já pude presenciar. Porque é muito, muito sensível você trazer aquilo. Que as pessoas falam, ele canta com o coração. Não, ele canta em conexão com o divino. A espiritualidade, ela tem muita contribuição no processo de diversos artistas, mesmo que eles não compreendam essa conexão, mesmo que ele não tenha noção desse contato. E tem músicas que vai falar sobre o divino maravilhoso e esse contato com o sensível. E aí, muitas outras coisas que a gente faz enquanto artista é usar aquilo que está ao nosso favor, principalmente quando a gente é artesão ao nível de ver algo e saber que aquilo pode se transformar em uma nova coisa, que é o que a gente chama de reciclagem. Isso aqui, essa tela, ela é feita daquele material de compensado que fica atrás dos guarda-roupas. Essa é uma das primeiras telas que eu fiz quando eu cheguei aqui em Garanhuns e tive contato com a cultura pernambucana, com a cultura nordestina, com a cultura andina, com a cultura preta e com a cultura de terreiro. Calma. E aí, eu fiz ela eu tive, né, a ideia de fazer aquelas imagens das caveiras mexicanas, inspirado por uma fotografia da internet, e comecei a desenhar. Mas, em um encontro desses universitários, né, que a gente tá assim, bastante sensível, pude escutar uma história de uma amiga de terreiro que alinhou alguns ideais e
me deu a inspiração de transformar aquilo que eu ia fazer nisso que vocês conseguem ver. Pintei e também não queria me prender a alguma ideia específica, né? Porque muitas pessoas veem um orixá ali, mas não essa não foi a intenção. Não foi a intenção porque quando eu tô construindo algo, eu tenho uma inspiração, um ideal, mas aquilo não é o que vai ser, mas a ideia inicial. Eu não gosto daquelas pessoas que veem a arte apenas vendo, mas que constrói sentido, porque esse é o processo que eu tenho. Eu construo sentido a partir do que eu faço. Eu só sei o que é aquilo quando eu finalizo, porque cada ponto vai ter uma construção específica, vai ter uma simbologia para mim. Para mim. E eu gosto daquelas pessoas que, quando veem minha arte, traz uma construção de significado própria, porque é para isso que ela serve, sabe? Eu vejo um ser místico, eu vejo uma deusa, mas não necessariamente africana, eu vejo uma deusa de algum outro tipo de religião. Sonhei com uma imagem muito parecida com essa. Enfim, a pessoa me traz uma construção significativa para ela. E isso é muito importante, é isso que continua me inspirando a fazer. Eu faria por si só, mas mostrar para o mundo, né? Expor para que tenha outros significados. E ela só foi possível por conta desse sensível, né? E todas as outras obras que eu faço, todas as outras telas, todas as outras construções de ideais foi feita a partir do contato com essas culturas, do alinhamento das minhas concepções, da minha subjetividade. E aí é assim que caminha também um pouco da construção das minhas telas, para além daquilo que é necessário para construí-la. Por exemplo, não que isso defina a construção, mas eu já consegui diferenciar as técnicas de uma tela para outra quando eu tenho relações sexuais ativas do meu cotidiano, quando eu tô tendo uma relação sexual ativa, uma vida sexual ativa, eu consigo construir uma imagem muito mais complexa do que sem essa atividade sexual. Mas não significa que uma coisa se sobressai à outra, porque o que não tem esse contato, né, de troca de energia com outro ser humano, só é finalizada porque ela também tem outras construções humanas, seja ela pela dança, seja ela pela conversa, seja ela pela terapia, seja ela por outras coisas. Mas ela só foi finalizada e eu só expus ela, mostrei porque ela precisou de algo para ser finalizada. E aí uma coisa que Clécia traz é sobre a gente faz outras coisas para além de ser artista, porque ser artista não traz comida pro prato. E as pessoas não querem pagar caro uma arte. E elas não têm ideia do valor que é para fazer tudo isso, sabe? Do tempo que é para fazer aquilo que ela vê. E isso muito nos chateia porque é muito difícil precificar aquilo que a gente faz de forma sensível. A gente sabe que custa caro, mas a gente não tem ideia. Eu, por exemplo, eu não sei precificar. E eu digo isso sem vergonha, sem medo, porque eu não sei, sabe? Eu sei o que eu preciso, o valor que eu preciso para sobreviver diariamente, semanalmente. Tem uma amiga minha chamada Tainá e ela fala que quem já passou fome, quem teve contato com a fome, sabe o valor de R$ 50. E tem muitas pessoas que gastam
R$ 1.000 de forma muito banal. E precificar é um empecilho dentro desse sistema artístico capitalista que hoje em dia possui para as produções sensíveis. E o que mais eu posso contribuir com essa discussão é que todos podem ser artistas, todos podem ter contato com o sensível. O que você precisa é praticar, assim como a meditação, assim como cozinhar, assim como pintar, cantar, escrever, modelar, costurar. Você só vai saber que sabe fazer quando você pôr em prática. As pessoas, como eu disse, negligenciam esse contato com o sensível desde muito cedo. Nas escolas, na família. A própria sociedade banaliza aquilo que é arte. As pessoas chamam as manifestações e a tecnologia de contato e expressão, que é a arte nas paredes, que as pessoas chamam de vandalismo, chamam de pichação. A pichação é uma tecnologia de ponta. Uma tecnologia de ponta de comunicação entre as comunidades, entre as organizações políticas que não estão acima daquelas que são importantes. Porque toda organização de pessoas é importante para aquele ideal que se constrói em coletivo. E aí eu muito fico chateado quando as pessoas, porque isso é pichação. Isso não é pichação. Isso é uma tecnologia muito sensível de comunicação entre as comunidades. Você pode não entender aquilo ali, mas quem disse que é para você entender? Porque quem é para entender vai entender. Não tô dizendo isso porque eu tô dizendo que eu sei entender. Não, é a minha leitura sobre essa realidade. E para além disso, da pichação, ela começa a ser isso para se tornar o grafite bonitinho que você vê e que as pessoas também não querem pagar. Que enfeitam as ruas de São Paulo, né? Que enfeitam as ruas de Recife. E você vai encontrar em todos os lugares. Esse ideal sobre a pichação é uma leitura que as pessoas precisam ter, porque também é uma produção humana, cultural humana. E tudo aquilo que a gente vê, né? Tudo aquilo que a gente escuta. E a gente precisa ter outras leituras sobre as nossas realidades, sobre as nossas vivências. Porque a gente tem que se desprender daquilo que a gente sabe. Porque até isso que eu disse, que é a minha leitura, pode ser que daqui meia hora, daqui 2 horas, daqui 1 mês, 1 ano, 10 anos, não seja mais essa leitura, seja uma leitura mais profunda. Não quero retroceder nunca na minha vida, e principalmente do meu contato com o sensível. E o que eu posso dizer agora para contribuir com a discussão sobre as artes plásticas é que estudar a história da arte é muito importante, porque a gente vai exatamente conhecer as produções humanas antigas até agora, né? A época do iluminismo, por exemplo, foi um boom na sociedade que trouxe em expressões artísticas a história, e muito se sabe da história humana pelas produções artesanais. Mas eu não quero que vocês se prendam a isso, se prendam àquilo que a gente faz aqui no nosso país, aquilo que a gente faz aqui no nosso estado, aqui na nossa cidade, na sua cidade,
né, dos seus amigos. Valorizem os seus artistas, valorizem as produções, valorizem os dizeres dos seus alunos, valorizem, incentivem, porque é uma forma de sobrevivência nesse sistema que a gente tá muito significativo, muito significativo. Não é algo banal, sabe? E a gente também precisa aprender a ver as artes, a construir significado sobre elas, assim como a gente faz com as músicas. As artes plásticas precisam desse olhar sensível também. Você precisa ser sensível para fazê-la e precisa ser sensível para vê-la. Porque sem esse contato com o sensível, sem essa sensibilidade, você tá vivendo pra quê, meu bem? Sabe? Você tá caminhando, construindo sua vivência para ser escravo do sistema, sabe? Eu paro muito para refletir sobre isso. E aí eu vou aproveitar para vender meu peixe. Eu tenho um perfil chamado Psicodélico Demais, inspirado nos nossos artistas musicais brasileiros das épocas psicodélicas, né, como Alceu Valença, que tem a psicodelia pernambucana mais valorizada dentro a fora, apesar que eu vejo a psicodelia musical em todos os artistas da qual me toca, me atravessa, e vocês também, aquela coisa que faz com que a gente se desconecte de tudo e consiga ter contato com o sensível. A música é a forma mais divina de se relacionar com o mundo. E aí, nesse perfil Psicodélico Demais, vocês vão ver obras. E se você não se agradar de nenhuma, volte depois, porque talvez eu tenha soltado algo que você consiga construir significado para você. E lá eu também vendo, porque eu não só sobrevivo das outras coisas que eu faço, a arte não traz comida para minha mesa, mas garante que eu consiga comprar materiais importantes, como a tinta, para continuar produzindo. A venda que eu faço dos prints, que são prints, né? Não vendo as telas porque é aquela coisa, eu não sei precificar e eu sei que não é barato. Mas os prints eu sei, que é uma impressão, né? Compre uma, ela vem no formato A3, é uma impressão a laser, né? Num papel muito bonitinho, você enquadra e fica lindo na sua casa, daquela arte que você gostar, né? Lá também eu falo um pouquinho dos processos, dos projetos que eu tenho aprovado. E aí eu vou deixar para que vocês vejam as telas lá. E eu vou mostrar também um pouquinho para vocês. E não sei como é que vai ser a dinâmica que vocês vão fazer. Se vocês vão fazer uma escrita sobre o que eu trago aqui, né? Mas procurem referências teóricas para aquelas palavras técnicas, sabe? Não se prendam só ao que eu disse. É muito importante essas leituras. E eu também estou falhando nessas leituras para entender também como é que está se encaminhando dentro da academia essas compreensões sobre a arte. Sobre as produções, né? Sobre as artesanias, que eu não sei nem se tem alguém falando aí sobre isso. Eu sei que entre algumas pessoas artistas daqui, eu sei que a artesania já é usada, utilizada para como uma contracultura daquilo que foi capitalizado. E aí é isso, quero agradecer, tá certo? Agradecer o convite de Clécia e também para que vocês possam conhecer um pouquinho mais sobre mim, né? Como eu disse, eu só não sou aquele rapaz meio doido andando pela UPE. Eu tenho muito a dizer, eu tenho muito a contribuir, eu tenho muito a viver também. Eu sou muito novo, eu só tenho 22 anos. E eu quero me tornar também uma pessoa que outras pessoas vão dizer: ah, aquele ali foi meu professor. E eu aprendi muito com ele, né? A gente que se encontra na pedagogia, na licenciatura, tem suas metas, né? E a minha é essa. As pessoas
não lembrarem do meu nome, mas lembrarem da contribuição que eu tive para sobrevivência delas em meio a essa sociedade falida. E é isso. Boa atividade, bons estudos. Não se empreendam também ao que a academia está falando. Vivam a arte, leiam a arte, escutem a arte, façam a arte. Cozinhar é uma arte muito ancestral, antiga, singela, mágica. E é isso.